Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, e eu estou aqui para estudar a lição da Escola Sabatina desta semana com vocês. O tema da lição desta semana é muito importante, nós vamos estar falando sobre o sábado e a Escola Sabatina. Qual a relação que tem o sábado e a Escola Sabatina? E o texto básico da nossa lição está em Salmos, capítulo 29, o verso 2, que diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Por esse texto já dá para nós imaginarmos o que nós devemos fazer no sábado. Qual a relação que tem a escola sabatina com o sábado? O sábado nós sabemos que é um dia especial, um dia de celebrarmos a obra da criação, um dia em que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Toda a família deve estar reunida neste dia. Deus sabia que a família teria dificuldades de se reunir durante a semana. Então Deus deu esse dia de presente para o homem, para que a família pudesse ter tempo de juntos estar reunido na presença do nosso Deus, que é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Então vamos passar para a pergunta de número 1, que diz assim: que solene compromisso a família tem para com Deus no sábado pela manhã? Como eu disse, o sábado é um dia especial. E nós temos um compromisso para com Deus. Que compromisso é esse que toda a família tem para com Deus no sábado, logo pela manhã? No Salmo 122, 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui expressa o sentimento do salmista Davi quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui ele demonstra uma alegria no seu coração, ao saber que era dia de ir à casa de Deus, ao saber que era dia de estar na presença de Deus, de ter um encontro especial com Deus. E a notinha que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 23, diz assim: não deveis perder as preciosas horas do sábado, levantando-vos tarde. No sábado, a família deve levantar-se cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disto resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família se possua de um sentimento impróprio nesse dia. Assim profanando, o sábado torna-se um fardo e sua aproximação será para ele antes motivo de desagrado do que de regozijo. Então, aqui nós estamos vendo algumas orientações, já que a família tem um compromisso com Deus no sábado, logo pela manhã, aqui nós temos algumas orientações dizendo-nos que o sábado não é dia de levantar tarde, é dia de despertar cedo. Se nós assim fizermos, nós vamos então ter tempo suficiente de nos preparar, de fazer a nossa refeição matinal, sem estresse, sem pressa, sem nenhum sentimento ruim. Porque quando nós ficamos nervosos, quando nós ficamos apressados, é natural que a gente saia do nosso controle, fica nervoso, fica estressado. E sábado não é dia de termos esse sentimento no nosso coração. Afinal, dia nenhum. Mas o sábado é tão especial que uma alegria deve tomar conta do nosso ser. E nada deve impedir que essa alegria seja contagiante na nossa família. Então, o compromisso solene que toda família tem para com Deus no sábado é despertar cedo, é sentir alegria, é saber que chegou mais um dia de estarmos na presença de Deus. Olha que maravilha, né? Todo sábado nós temos uma audiência com o nosso Deus, uma presença ali para que nós possamos estar adorando e louvando na beleza da sua santidade. A pergunta de número 2 diz assim: qual o benefício da escola sabatina? Irmãos, o nome já diz tudo, né? Escola sabatina. No livro de Provérbios, capítulo 2,
capítulo 22 e o verso 6, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha só que conselho maravilhoso a palavra de Deus nos diz. Educa a criança, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ela, mesmo quando envelhecer, não se desviará, ou melhor, não esquecerá dele. Então, a escola sabatina proporciona a pais e filhos uma oportunidade para o estudo da palavra de Deus. Mas a fim de que adquiram o benefício que deveriam alcançar na escola sabatina, cumpre tanto a pais como a filhos dedicar tempo ao estudo da lição, procurando obter completo conhecimento dos fatos apresentados e também das verdades espirituais que esses fatos se destinam a ensinar. Devemos especialmente impressionar o espírito dos jovens com a importância de procurar o amplo significado da passagem em consideração. Esse texto está no livro Conselho para a Igreja, página 271. Então, qual é o benefício da escola sabatina para a família? Para nos ensinar. A escola sabatina nos ensina e assim nós podemos aprender. E dando este exemplo para os nossos filhos, com certeza eles também vão aprender o que realmente eles devem saber para colocar em prática na vida deles, cotidiana. Então, a escola sabatina proporciona a pais e filhos uma oportunidade para o estudo da palavra de Deus. É um momento solene, é um momento importante em que a família está reunida, pais e filhos juntos estudando a palavra de Deus. Então, este é o benefício da escola sabatina para a família de Deus, pais e filhos na presença de Deus. A pergunta de número 3 diz assim: que preparo pais e filhos devem fazer para a escola sabatina? Então, olha só, irmãos, existe um preparo que os pais e os filhos precisam fazer para esse dia solene, para esse momento importante. No livro Deuteronômio, capítulo 11, 19, diz assim: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Olha só a missão dos pais, de ensinar os filhos a todo momento, andando, caminhando, deitando, levantando, assentando-se com elas e ensinando. Então, esse preparo a gente deve fazer todos os dias, para que quando chegar à escola sabatina, nós já temos em mente o assunto que vai ser abordado. Olha mais esse texto que está no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 137, diz assim: pais, separai um período de tempo cada dia para o estudo da lição da escola sabatina com vossos filhos. Deixai a visita de sociabilidade, se necessário for, de preferência, a sacrificar a hora dedicada às lições da história sagrada. Tanto pais como filhos receberão benefício neste estudo. Então, irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós, como pais, precisamos tirar tempo em casa de estudar com eles, sentar com eles, não deixar para fazer o estudo da lição somente na escola sabatina, no momento da escola sabatina, mas na nossa casa. Se for preciso, deixar algumas visitas sociais que deveríamos fazer para ensinar os nossos filhos, estudarmos com eles. Se for possível, deixe para outro dia as nossas visitas, os nossos passeios, mas esse momento de estudo da palavra de Deus não deve ser negligenciado, para que quando chegar o sábado na escola sabatina, os nossos filhos já estão familiarizados com o assunto que vai ser abordado. A pergunta de número 4 diz assim: qual a maneira correta de estudar as lições da escola sabatina? No livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 138, diz assim: confiem-se à memória as passagens mais importantes da Escritura ligada à lição.
e isto não como uma tarefa, mas como um privilégio. Embora a princípio a memória seja deficiente, ganhará força pelo exercício, de modo que depois de algum tempo vos deleitareis em assim armazenar as palavras da verdade. E tal hábito se demonstrará um valiosíssimo auxílio no crescimento espiritual. Então, irmãos, olha só, olha que conselho maravilhoso que a palavra de Deus nos traz. A maneira correta de estudarmos a lição da escola sabatina não é na escola sabatina, não é no sábado. No sábado, nós vamos apenas fazer uma recapitulação, porque a maneira correta é nós estudarmos em casa e gravar pequenos, trazer para a igreja, para a escola sabatina, as respostas já memorizadas, porque nós sabemos que na escola sabatina o tempo é limitado, não tem como a gente estudar minuciosamente toda a lição, mas se nós tirarmos tempo para estudarmos a lição em casa e fazermos um esforço, ainda que muitas vezes não tenhamos tanto sucesso, é comum que não conseguimos decorar tudo, mas se nós assim fizermos, aos poucos nós vamos exercitando a nossa mente até que conseguimos decorar pequenos trechos, pequenos textos e assim vamos aprendendo toda a mensagem que a lição quer nos ensinar. Então, a maneira correta de estudar a lição da escola sabatina é estudando em casa, procurando memorizar. Tá? Essa é a maneira correta de estudarmos, então, as lições da escola sabatina. A pergunta de número 5 diz assim: quando deve iniciar o estudo da lição da escola sabatina? Quando será que nós devemos iniciar, então, esse estudo? Será que é no sábado pela manhã, antes de irmos para a igreja? Vamos ver. No Salmo 119, 162 diz: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. E no livro Educação, páginas 151 e 252, diz assim: como um meio de ensino intelectual, as oportunidades do sábado são incalculáveis. Que se aprenda a lição da escola sabatina, não olhando rapidamente ao texto da mesma no sábado pela manhã, mas estudando cuidadosamente para a próxima semana. No sábado à tarde, com recapitulação diária ou uma ilustração durante a semana. Assim, a lição se fixará na memória, como um tesouro que jamais se perderá completamente. Então, irmãos, o estudo da lição da escola sabatina não deve iniciar no sábado pela manhã, antes de nós virmos para a igreja. Mas no sábado à tarde, já devemos aproveitar as preciosas horas sagradas e já irmos estudando a lição da próxima semana. A nossa lição ela é distribuída com apenas 7 perguntas, justamente para que possamos estudar uma pergunta por dia. Escolha um momento no culto matutino ou no culto vespertino e estude pelo menos uma pergunta da lição por dia. Assim, quando chegar no próximo sábado, você com certeza já vai saber o assunto. Ainda que você não tenha decorado, mas se esforce para que você possa estar sempre estudando diariamente a lição da escola sabatina. Então, o estudo da lição não deve ser de última hora. Dessa forma, nós não vamos conseguir entender, não vamos conseguir aprender, não vamos conseguir muito menos memorizar. Mas estudando todos os dias, um pouquinho, pelo menos uma pergunta, com certeza, quando chegar no sábado, no momento da escola sabatina, alguma coisa nós já vamos saber. Aí sim, nós vamos apenas recapitularmos a lição que já estudamos durante a semana. Agora nós vamos passar para a pergunta de número 6. Como devemos comparecer na presença do Senhor no dia de sábado? Irmãos, como eu disse anteriormente no início desse vídeo, o sábado é um dia muito especial, em todos os sentidos. É um dia em que nós vamos ter um encontro com Deus. Na escola sabatina é uma reunião onde Deus está presente.
Todas as famílias de Deus devem estar ali reunidas. E nós precisamos entender que é um dia especial, que o ser mais importante do universo vai estar presente nessa escola sabatina. E como que nós devemos comparecer nesta reunião solene? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. No sexto testemunho, em inglês, na página 355, diz assim: muitos precisam de instruções sobre como devem comparecer na assembleia para a adoração no sábado. Não devem entrar na presença de Deus com as roupas comuns usadas durante a semana. Todos devem ter um traje especial para o sábado, para serem usados ao comparecer ao culto na casa de Deus. Conquanto não devamos nos conformar com as modas mundanas, não devemos ser indiferentes quanto à nossa aparência exterior. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, porém sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interiormente e exteriormente. Então, olha só que conselho maravilhoso que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Por se tratar do sábado ser um dia especial e que a escola sabatina é um encontro que nós temos com Deus, nós precisamos nos apresentar de uma maneira especial também, de uma maneira que Deus possa se agradar de nós. Deus, Ele ama a beleza. E nós precisamos, então, nos portar de tal forma. Devemos escolher as nossas melhores vestes para que possamos usar no sábado. Não devemos vir à presença de Deus com as mesmas roupas que usamos durante a semana, mas sempre ter um traje especial para nos apresentarmos na presença de Deus. É interessante, irmãos, que Deus, Ele ama a elegância e a simplicidade. Ele não gosta de luxo e nem do adorno, mas ele gosta da elegância, do bonito, do bom, para que nós possamos então se apresentar a ele. Então, essa é a maneira correta de nós apresentarmos na presença de Deus. Todos os sábados, na escola sabatina, nós devemos estar bem elegantes e simples, para que Deus possa se agradar com a nossa presença. A sétima e última pergunta da lição desta semana diz assim: qual o principal objetivo das lições da escola sabatina em relação às crianças? Então, a escola sabatina, ela é muito importante para toda a família. E ela tem também uma importância para as crianças. A nota está no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 46. Que diz assim: os pais e professores cujo conhecimento é obtido da Bíblia e que em espírito e obras se deixam governar por seus santos princípios, não precisam desviar-se e ser encontrados em atalhos proibidos. Tanto no lar como na escola sabatina, é preciso ensinar às crianças as mais sagradas lições de modéstia e humildade, instruindo-as elevadas exigências da lei divina e a responsabilidade que têm perante Deus. As lições apresentadas devem ser de tal caráter que as crianças sejam habilitadas a ser úteis nesta vida e obter um lugar no futuro reino imortal. Olha só, irmãos, as crianças precisam aprender desde cedo que eles precisam a ter conhecimento sobre as exigências da lei divina. E Deus, Ele ama que os pais ensinem já desde a tenra idade as crianças que eles precisam aprender sobre todas as instruções que a palavra de Deus nos orientam. Em especial, as responsabilidades deles. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a sociedade. Uma criança bem instruída, os filhos bem instruídos, um lar bem instruído, torna-se uma igreja bem instruída e uma sociedade de sucesso. Porque quando os pais ensinam os seus filhos
o dever, o que é correto, sobre os princípios da lei divina, com certeza essa criança vai aprender e vai se tornar uma pessoa de bem na sociedade, na igreja e no lar. Eles precisam também aprender quanto às responsabilidades, a simplicidade. Deus ama a simplicidade. Então, as crianças precisam ser ensinadas para que elas possam ser habilitadas a serem úteis também na igreja, no lar e na sociedade. Então, irmãos, a escola sabatina tem um objetivo muito importante que atinge ou que alcança, que deve alcançar toda a família, os nossos filhos, em especial as crianças, porque desde muito pequenas elas precisam ser ensinadas com relação ao querer de Deus, ao propósito de Deus, o que Deus deseja para a família humana. Aqui está então a apresentação da lição da Escola Sabatina desta semana. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que ela possa ser útil para a sua vida, para o seu aprendizado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.